A oftalmologia, ela é uma especialidade médica que cuida das doenças do olho e dos seus anexos. As doenças oculares, elas ocorrem desde a mais tenra infância, nas crianças menores, até o idoso. E para cada idade você tem uma patologia, uma doença específica para essa idade que a gente tem que diagnosticar para tentar fazer o melhor tratamento e recuperar a visão das pessoas. Então, na infância, por exemplo, existem crianças que nascem, por exemplo, com catarata, chamada catarata congênita. É importante, então, que as crianças, ao nascer, já procurem o oftalmologista para fazer o teste do olhinho e, com esse exame, detectar, além da catarata congênita, outras doenças como glaucomas congênitos, tumores intraoculares, porque poderiam até causar risco de vida para a criança. Então, esse teste do olhinho é um exame que o oftalmologista faz na criança ao nascer. Outras doenças, na idade, por exemplo, escolar, crianças de 5 a 7, 8 anos, já são doenças refracionais, já são doenças relacionadas ao grau dos óculos. A criança está desenvolvendo, está começando, por exemplo, a aprender a alfabetizar, e se ela tem um grau e o pai e a mãe, por exemplo, não levam ao oftalmologista para fazer a avaliação do grau, a criança, às vezes, ela não vai se desenvolver bem na escola, ela vai ser considerada uma criança desatenta, uma criança preguiçosa, entre aspas, e na verdade ela está precisando apenas de óculos para ela se desenvolver. Na fase adulta, são às vezes o excesso do uso do computador, a falta do grau, alguma outra doença também relacionada à irritação ou alergia, que também tem que ser avaliada pelo oftalmologista. E na terceira década, para a quarta década, começa a dificuldade da visão de perto, que é uma coisa natural, após os 40 anos, e é resolvida com óculos de perto. Mas nesse momento, ao resolver os óculos, o oftalmologista aproveita e realiza outros exames para detectar possíveis doenças que ocorrem após os 40 anos, que são, por exemplo, glaucomas, alterações da retina, envelhecimento da retina, alterações relacionadas a degenerações da retina, aí um pouquinho mais acima, além dos 50 anos, e catarata. Então a gente vê que cada fase da vida os olhos podem apresentar algum tipo de doença e a gente tem que procurar o oftalmo para tratar, ou pelo menos para descobrir e ver o que pode ser feito a cada caso. A principal prevenção de alguma doença ocular, oftalmológica, é realmente a visita, a consulta e a detecção de alguma patologia, de alguma doença precoce. Por exemplo, o glaucoma é uma doença que, se ele for detectado, diagnosticado o quanto antes, ele vai prevenir uma provável cegueira futura, se ele não for diagnosticado. Então, o glaucoma, às vezes, ele pode levar anos para ele manifestar um sintoma, um sinal para as pessoas. Então, se o oftalmologista detecta isso mais cedo, ele vai conseguir tratar e evitar uma cegueira. Outras doenças, como a degeneração macular relacionada à idade, uma doença da retina muito comum após os 60 anos, ela também pode ser prevenida através da orientação de óculos de sol, proteção contra ultravioleta, alimentação balanceada, controle de hipertensão arterial, diabetes. Então, são algumas doenças que, se a gente faz avaliação oftalmológica, a gente consegue orientar o paciente, mesmo que essa doença ocorra futuramente, você consegue manejar melhor a terapêutica dela e manter assim uma visão de qualidade por mais tempo. Os pais devem ficar atentos com seus filhos ou os parentes menores, as crianças, na verdade, quanto a alguns sinais importantes que podem ser algum tipo de alteração precoce, já iniciando, da parte ocular, da parte oftalmológica. Então, crianças, por exemplo, muito desatentas, que às vezes as professoras falam na aula que não está prestando atenção, não está copiando a matéria bem, crianças com lacrimejamento excessivo, criança com os olhos vermelhos, coçando muito os olhos, relatando dor de cabeça após as atividades escolares. Isso são alguns exemplos de sinais oftalmológicos que podem estar relacionados a algum tipo de alteração refracional, algum tipo de grau que o oftalmologista vai detectar, vai passar o óculos e a criança vai desenvolver melhor.